Após uma sequência negativa de 3 partidas sem vitórias, a Ponte Preta viajou a Muriaé em busca dos 3 pontos contra o Tombense. E mesmo com uma equipe bastante alternativa por conta dos desfalques, foi a Macaca quem mais tentou criar na primeira etapa. Já o Tombense, que pouco ameaçava, chegou com perigo somente na reta final e só não abriu o placar porque Fábio Sanches fez um corte providencial nesse cruzamento rasteiro de Keké. Para o segundo tempo, a Ponte voltou novamente mais inspirada e viu Felipe salvar o Tombense em 2 oportunidades. Na primeira, nesse chute de longa distância de Matheus Silva. E depois nessa arrancada de Leandro Bárcia. Bárcia bateu fraquinho. O Felipe Garcia falou, sabe como é que eu defendo isso aí? Ó, esticou o bico na chuteira e parou o chute do Leandro Bárcia. Pouco inspirada, a equipe mineira melhorou na reta final e só não saiu com a vitória porque Luan resolveu aparecer. O camisa 30 foi fundamental nesse cabeceio de Cleiton aos 35 minutos e mais importante ainda nesse lance cara a cara com Jean Lucas. Defendeu Luan Ribeiro! Final de jogo em Muriaé e segundo empate consecutivo da Macaca. Pelo menos o ponto conquistado confirma matematicamente a alvinegra na Série B de 2023. Bom, vamos comentar o jogo da Ponte Preta. O jogo foi o circo dos horrores. Temperatura alta e lances praticamente sem emoção, né? Um jogo desprovido de emoções. Mas o ponto foi importante. Matematicamente, a Ponte garantiu a sua permanência na Série B do ano que vem. Tinha uma ferpa, um fio de cabelo que poderia dar algum problema, mas nenhum problema daqui para frente. Matematicamente, 45 pontos era o número que os matemáticos estavam trabalhando. Bem, vamos lá, CH, falando deste jogo, a Ponte empatou, não teve gol, empatou com o Tombense lá em Muriaé. Você resumiu o que eu comentei do jogo, você viu o mesmo jogo que eu. O jogo foi muito fraco tecnicamente. Não acho assim que os times jogaram para empatar, mas também não jogaram para ganhar do jeito que tinha que jogar, com intensidade, com vontade, arriscando. Só o Tombense, depois das mexidas no segundo tempo, deu assim uma impressão de que poderia vencer o jogo, mas aí parou nas mãos do Luan, competente goleiro da Ponte. Foi uma grata surpresa, aliás, o trabalho que tem sido feito aí com os goleiros da Ponte está de parabéns, não é? O Lauro realmente surpreendendo no trabalho dele, tanto com o Kaique como com o Luan. Parabéns, fez uma grande partida, fez aí defesas que você está assistindo agora, realmente foi muito bem. Mas a Ponte não jogou para merecer vitória, não. Ela, no máximo, mereceu para empatar, conseguiu um empate legal, 45 pontos. Eu acho que todo esse tempo, até o Campeonato Paulista, a gente vai ter tempo suficiente para falar quem agradou, quem não agradou, quem correu pra caramba, quem não correu, quem se dedicou, quem foi tecnicamente bom, quem não foi. O fato é que, repito, o jogo foi muito ruim e a Ponte não jogou para vencer a partida. 0-0, ótimo. Acho que o Tombense jogou um pouquinho melhor no segundo tempo que a Ponte, mas 0-0 acho que acabou servindo para os dois. Com relação ao gol, nenhum problema, né? O Kaique França não jogou, aliás, a Ponte encaminhou aí uma renovação de contrato com o Kaique França. O contrato dele vence agora, no final deste ano. Ele pertence ao Corinthians e a Ponte já encaminhou aí uma renovação. Agora, nas demais posições, né, o Alisson, por exemplo, fez muita falta, né, o Tigrão? Muita. Não tem um substituto da qualidade do Alisson. E quando o Hélio dos Anjos recorreu ao banco de reservas no segundo tempo, também faltou qualidade para o time da Macaca. Faltou. O time entrou desfalcado de 3, 4 jogadores importantes. O Alisson é aquele cuja função tática não pode ser reposta, né? Não é só a questão da qualidade individual dele, mas a função tática que ele executa, que é aquele volante meia que chega à frente, que arrasta a bola, que finaliza, que tem boa presença de área no jogo aéreo, já tem acho que 4 gols de cabeça, salvo engano. Então a Ponte se ressentiu muito. Agora a Ponte chegou a 45, Batista, e o Tombense chegou a 44.
Então era uma espécie de caçapa cantada, esse jogo arrastado. Eu não vou dizer que os caras não quiseram ganhar o jogo, que os caras combinaram empatar, nada disso. Eu acho que no futebol, com o grau de profissionalismo que dá contorno a ele hoje, não tem mais lugar para esse tipo de situação e de especulação. Na minha avaliação, não. Então, mas ninguém quis se expor muito, né? O próprio Tombense, que acho até que criou oportunidades, a gente estava vendo aí os melhores momentos, pelo menos 2 grandes defesas do Luan, mas o próprio Tombense em casa entre aspas, porque o campo fica quase neutro, né? Função de não ser em Tombos e sim em Muriaé, que o Tombense está mandando os seus jogos. O próprio Tombense sabia que se fosse com muita sede ao pote, mesmo com uma ponte desfalcada pela frente, poderia tomar aí um contra-ataque e perder o jogo. Então cá entre nós, né? Se você aqui na última sexta-feira, que eu não estive, me perguntasse assim, ó, vamos brincar de loteria esportiva? Tombense e Ponte Preta em Muriaé, seco para você. Eu diria coluna do meio. Por quê? A exemplo do jogo contra o Vila Nova, que também foi um negocião para os dois. Claro que melhor para o Vila Nova, que jogou fora de casa. Mas os 2 últimos jogos da Ponte, ela não quis se expor, chegou na continha do chá, matematicamente fora. E o que tem que dizer aqui é o seguinte, que pela dificuldade toda da Ponte, pela transição política, pela questão financeira, pela turbulência de eleições, pelo rebaixamento inesperado e dolorido no Campeonato Paulista e pelo início de Campeonato Brasileiro que a Ponte teve, que é uma grande conquista. Estão todos os envolvidos de parabéns. Ontem eu vi alguma coisa na internet, o pessoal dizendo, ó, agora a gente comemora permanência em Série B. Vejam a que ponto chegamos. Mas não é. Você tem que analisar as circunstâncias, os momentos, as dificuldades e tudo aquilo que está acontecendo no clube. E aí uma permanência dessa, especialmente depois do início muito ruim, muito instável e preocupante, é algo a ser comemorado, sim, e a Ponte chegou aos 45 pontos fazendo... E um campeonato muito difícil, muito difícil. Foi o mais difícil de todos os tempos da era dos pontos corridos. Muito difícil, com 4 grandes, com um monte de campeão brasileiro aí jogando a Série B. Então, só queria dar ressalva para encerrar esse raciocínio, de que dos últimos 12 pontos a Ponte ganhou 2, né? Ganhou 2, são 4 jogos, 12 pontos em disputa, 2 derrotas e 2 empates. É pouco, mas a Ponte já não subia mais. E também nesses jogos vem jogando sempre com desfalques importantes. Então chegou, atingiu a meta, agora respira fundo, replaneja, vem aí uma Série A2 duríssima para quem está achando que é moleza, que vai jogar de mão a Ponte. Não é assim, é um campeonato que a gente conhece muito bem e que a Ponte tem que estar muito bem preparada para tentar o seu objetivo. Mas no Brasileiro, quero dizer novamente, estão todos de parabéns.